Muito bem, delineamos então o título do nosso trabalho. Qual seria o próximo passo dentro da construção desse artigo científico? A elaboração de um resumo. A mesma pergunta aparece aqui. Professor, eu sou obrigado a fazer o resumo, né, logo de cara, do início do meu trabalho, porque o meu desenvolvimento ele pode ser alterado, eu posso fazer aí algumas alterações, né, ao longo da construção do meu trabalho. Mais uma vez eu ressalto, senhores, você pode fazer o seu resumo ao final. Não há necessidade, né, a obrigatoriedade de você fazer o seu resumo do seu trabalho no início. Agora o seguinte, o que você precisa ter em mente? Como construir o meu resumo? O resumo de um artigo científico nada mais é do que a síntese das principais ideias deste trabalho, de forma, né, a interessar e a motivar o leitor. Ou seja, aquele cara que não quer ler o seu artigo inteiro, mas que leu o seu resumo bem construído, vai acender nele a seguinte luz, a seguinte mensagem: esse artigo é bom. E se esse artigo é bom, ele merece ser lido na íntegra. Então vejam que o resumo, muito junto com o título, ele chama a atenção do leitor. E é esse o mecanismo que você precisa despertar em quem lerá o seu trabalho em momento posterior. De certa forma, então, eu recomendo que o seu resumo tenha, de forma muito clara e concisa, a descrição do estudo que foi feito, bem como os resultados que você encontrou no seu trabalho. Afinal de contas, depois de percorrer, né, a leitura de diversos artigos científicos, de analisar documentos, analisar a norma jurídica, você consegue extrair aí alguns resultados que você pode colocar e deve colocar no espaço da conclusão do seu trabalho. Mais do que isso, o seu resumo ele precisa ser uma ferramenta importante para pesquisadores que precisam, por exemplo, revisitar, né, e analisar diversos artigos científicos. A análise de diversos artigos científicos faz com que um bom resumo otimize o trabalho desses pesquisadores. E lembrem-se que o resumo vai ser a parte mais lida do seu trabalho científico, né? É sempre por ali que se inicia a busca de determinado tema, com a leitura deste resumo. Inclusive as revistas científicas, quando elas vão, né, propagar os artigos, a primeira parte que aparece é o resumo, com um link para você acessar o PDF na íntegra. Então vejam a importância que o resumo possui dentro de um artigo científico. Ser o primeiro contato do leitor com o trabalho. Então, se é o primeiro contato do leitor com o trabalho, mais um motivo para que esse resumo seja bem construído. E como que você constrói um bom resumo? O resumo tem que ter uma sequência de frases concisas e afirmativas, ou seja, evite longos períodos frasais. Faça frases objetivas, não façam frases, né, que sejam frases gigantescas de 3, 4, 5 linhas, porque isso se torna um parágrafo e deixa de trazer uma ideia clara que é necessária para dentro do resumo. Então, como eu disse, eu já até coloquei aí, ó, o resumo deve ser escrito por último, senhores, depois de toda a construção do pensamento. Professor, mas eu quero escrever no início. Gente, pode escrever no início, não é um problema. Só que você poderá ter que ajustar este resumo ao final, a partir das conclusões e resultados que você teve. Então, o resumo ele deve ser bem estruturado, apresentar os elementos corretos da pesquisa, ressaltar o objetivo, o método e os resultados, bem como as conclusões. Eu vou falar muito sobre o objetivo, sobre o método de trabalho, metodologia, né, e conclusão, então você vai ver que esses elementos todos devem constar no seu resumo. Como eu disse, o resumo é a sua carta de apresentação. É aquele momento que o leitor vai olhar para o artigo, né, o primeiro contato dele com o artigo, e ele vai dizer: esse artigo merece ser lido, esse artigo merece ser citado na minha pesquisa. Então, sintetizar os objetivos definidos é muito importante, bem como qual foi a metodologia utilizada. Professor, eu não sei nada de metodologia. Eu vou te ensinar, fique calmo. E os resultados e as conclusões que foram alcançadas. Sempre permitindo, então, que a pessoa possa fazer uma leitura dinâmica, rápida, e que ele já consiga extrair tudo aquilo que você pesquisou. Você não pode esquecer jamais de explicar no seu resumo qual é o tema principal da pesquisa, né? E qual é o recorte que você fez. Detalhe, gente, detalhe é muito importante sobre gramática que você deve estar atento. Gente, escrever o resumo sempre na terceira pessoa do singular. Essa é a dica que eu te dou. Então, pensa-se, analisou-se, né? Tudo isso são formas de usar a terceira pessoa do singular para deixar o seu trabalho com essa neutralidade que o trabalho científico exige.
Bem, algumas regras básicas, né, que nós temos também, que são regras de estruturação do seu TCC e do seu artigo científico. Usar entre 150 e 250 palavras. Eu coloquei aqui como norma da revista ou do evento, porque é óbvio que esse curso se vale, né, para pessoas que estão escrevendo artigo científico em nível de mestrado e doutorado. E aí você vai precisar olhar, né, o que está no edital da revista ou na regulamentação da universidade sobre o TCC. Se não houver regulamentação, eu sugiro que o seu resumo ele tenha entre 150 e 250 palavras. Sempre escrevendo então na terceira pessoa e na voz ativa, reforçando aquilo que eu já disse lá atrás. Não inclua citações ou referências bibliográficas no teu resumo. Essa dica é muito valiosa e importante. Meus amigos, não coloque segundo fulano, beltrano, não dá para ficar fulanizando ninguém no seu resumo, ou seja, atribuindo autoria, porque o resumo, da mesma forma que a introdução e a conclusão, são partes muito pessoais do trabalho, né, em que você precisa colocar a mão na massa, em que você precisa construir. Então não cabe, né, a citação de uma outra pessoa, de um outro autor. Então a gente deve evitar, não incluir, tá, citação de referências bibliográficas no espaço do resumo. Evitar abreviações ou siglas pouco conhecidas, se usá-las, colocar entre aspas aquela citação, tá? Então, quer falar de ABNT, então Associação Brasileira de Normas Técnicas. Você descreve por extenso, porque é o primeiro contato do leitor com aquela sigla, talvez ele não a conheça, em especial se você estiver fazendo pesquisa sobre, né, algum tema específico. Eu me lembro que uma vez fui para uma banca de TCC e tinha a sigla LOAS. É óbvio que quem é do direito conhece, né, a Lei Orgânica da Assistência Social, na perspectiva do direito previdenciário. No entanto, tinha um professor de uma outra área, ele leu o resumo, havia a menção à sigla LOAS e ele foi perguntar o que era exatamente por não conhecer esta sigla. Então vejam que se for trazer alguma sigla no resumo de cara, de imediato, é fundamental que você coloque a descrição do significado dessa sigla para que este leitor de primeira viagem ou de outra área do conhecimento, que não conhece abreviaturas específicas da área, possa também acessar o conhecimento da forma mais objetiva, da forma mais clara e cristalina. Então, ser sempre objetivo e direto, sem informações relevantes, é muito importante.